com os dados que o doutor Delmir me passou agora, que são bem preocupantes. Vamos ver se confere, doutor Delmir. Em 2015, mais de 500 mil de crianças com diabetes tipo 1 foram diagnosticadas pela primeira vez. Isso é muito significativo, é um número bem alto. Bom dia. Bom dia, Mônica. Satisfação enorme estar aqui participando desse evento, né, ainda mais no Dia Mundial de Saúde, falando de um assunto tão importante. Essa questão, esses dados que eu te passei, são da Federação Internacional de Diabetes e foram lançados no Atlas Mundial de Diabetes em dezembro do ano passado, no congresso que teve no Canadá. Então, nós tivemos aí mais de 500 mil de crianças, né, diagnosticadas com diabetes tipo 1, que é o diabetes característico da infância, só em 2015. É um número alarmante. Nós ainda não temos um porquê, né? Por que está aumentando tanto o número de crianças, mas temos alguns fatores aí que podem ser trabalhados, sim, na profilaxia, né, dessa doença que tem tanto, é multifatorial, tem vários fatores envolvidos, mas que a gente tem como combater. Então, a gente não pode imaginar, não deve imaginar que o diabetes é assim, a criança nasce diabético, cresce diabético e fica diabético na idade adulta. Não, porque nós também podemos adquirir diabetes ou sermos portadores de diabetes já na fase adulta. Então, são diabetes distintas. Na realidade, né, o conceito de diabetes seria o aumento da taxa de açúcar no sangue, que é a glicemia, que muitos já têm conhecimento ali, acima de 100 já tem que ficar atento, né? Então, isso seria o diabetes. E tem vários tipos. Os principais seriam o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e outros, né, que seria o diabetes gestacional, que a mulher desenvolve durante a gestação, controlando o peso ou não, acaba sendo comprometido. Existe o diabetes neonatal, que é desenvolvido naquele primeiro semestre ali da vida da criança, né? E alguns outros tipos de diabetes que a gente tem envolvimento de algumas enzimas ali que são responsáveis pelo metabolismo deste açúcar no sangue. Tá? Mas assim, existe o diabetes tipo 2, que era antigamente clássico do adulto sedentário, obeso, né, que teria comprometimento do metabolismo e acabava desenvolvendo aí o aumento das taxas de glicose. E nós temos o diabetes tipo 1, que seria o da criança, né, que por fatores aí diversos acaba desenvolvendo e tendo uma taxa aumentada por uma deficiência de insulina, que é o principal hormônio regulador da taxa de açúcar no sangue, que a gente vai falar muito sobre ele aí no decorrer da Vamos falar. Alguém conversa aqui é diabético ou conhece alguém diabético? Pode ir se pronunciando, falando. Você conhece? Qual é seu nome? Meu nome é Lita. Eu estou com a paciente até internada na UTI. E a grande dificuldade é justamente controlar como diz, o açúcar, né, no sangue, porque ou dá hiper ou dá hipo. Já teve várias internações por hipo, inclusive ontem chegou a 20. Nossa. Então, é muito difícil controlar. Até agora a gente não acertou nem a medicação e nem a alimentação. 76 anos. 76. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso e, em seguida, a nutricionista Lidiane falasse um pouco do que ela disse da dificuldade de controlar com a alimentação. Num estágio como esse, o que o senhor teria a dizer? Nós temos um caso de uma paciente idosa, né, que já está internada na UTI com complicações, com diabetes de difícil controle, né, tendo o que a gente chama de complicações agudas, que seria ou hipoglicemia ou hiperglicemia, ou seja, a taxa de glicose no sangue pode ficar baixa ou alta, dependendo aí do metabolismo e das possíveis complicações que já tem, de repente algum comprometimento na visão, comprometimento renal e é o que a gente chama de neuropatia diabética, né? Perde a sensibilidade nos pés, tem dificuldade para cicatrizar feridas, então assim, como o metabolismo ficou comprometido e já tem uma certa idade, com o avançar da idade, com certeza fica mais difícil controlar.
tá? Mas assim, não é impossível, até um determinado ponto a gente consegue ter um controle. Na maioria das vezes, o diabetes tipo 2 a gente utiliza alguns tipos de medicamentos que a gente chama de hipoglicemiantes orais, ou seja, toma ali um comprimidinho diariamente, às vezes mais de um, mas a gente teria também a questão da insulina em alguns tipos, porque antigamente tinha um conceito que o diabetes tipo 1 é insulina dependente e o diabetes tipo 2 era não insulina dependente. Só que nós começamos a ver que com o descontrole do diabetes e o não sucesso somente com medicamentos orais, foi necessário sim a introdução da insulina no diabético tipo 2 também. Então, assim, dependendo de cada caso, das complicações que estão envolvidas, a gente teria uma certa dificuldade em acompanhar. Mas tenta-se, né, trabalhar ali diariamente a questão do ajuste das medicações e a questão da dieta, que é fundamental no controle do diabético. Obrigada. E por falar nisso, nossa feira aqui de saúde, nós temos o procedimento do teste de glicemia. Quem quiser, tiver em condições de fazer, é rapidinho, não dói, não tem nenhum drama e a gente já fica sabendo na hora quais são as condições. Lidiane Bragança, nutricionista. Fala-se no controle pela alimentação e fala-se também o quanto é difícil esse controle. Vamos falar do momento em que a pessoa descobre que a glicemia está alterada, que ela está começando a se tornar um diabético. Quais são os primeiros passos, as primeiras medidas? Bom dia, é um prazer estar aqui. Nós temos, quando o paciente se depara, né, com um aumento glicêmico, ele, no caso do diabetes tipo 2, que ocorre em pacientes em torno de 35 a 40 anos, ele, primeiramente, né, procura um médico e no diagnóstico dessa glicose aumentada, em torno de 125, né, miligramas por decilitro, esse paciente ele precisa, primeiramente, procurar ajuda de profissionais de saúde, tanto o nutricionista quanto o médico endocrinologista, para fazer um ajuste, não só da medicação, né, de entrar com hipoglicemiantes orais ou mesmo a insulina, mas também com a alimentação, que vai ser um dos principais fatores para esse controle glicêmico. Porque o diabetes, nessa fase inicial, a alimentação consegue muito bem dar mais qualidade de vida para o paciente e evitar possíveis complicações. Porque os níveis flutuantes da glicose, né, igual a gente teve um questionamento aqui anterior, que é a oscilação ora hiperglicemia e ora hipoglicemia, isso causa no paciente desconforto, sensação de sudorese, há um aumento no volume da urina, uma sede excessiva, né? Esses são os primeiros sintomas. Então, procurando o nutricionista, no caso, vai fazer o ajuste da alimentação, né? Que primeiramente vai ter um ajuste energético, né? Calórico dessa alimentação, e o controle dos carboidratos, das proteínas e dos micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais, adequados de acordo com cada paciente. É muito importante fazer a individualização da dieta, porque no começo o paciente tem muitas dúvidas, né? E procura, às vezes, informações em fontes não seguras e faz uma restrição muito grande do carboidrato, onde ele também aumenta a ingestão de gorduras. E esses pacientes com diabetes têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, há grande importância esse ajuste dietético. Então, para a gente ser bem objetivo, quando se percebe ou se descobre um diagnóstico pré-diabético, que a pessoa já tem que pisar no freio, quais são os principais vilões imediatos? Sim, é o consumo das bebidas alcoólicas, né, que são ricas em carboidratos, o consumo dos pães brancos,
do arroz, do macarrão. Não é que esse paciente vai tirar todos esses alimentos da dieta, mas sim vai procurar substituí-los por alimentos integrais, onde vão conter maior quantidade de fibra e no momento da digestão ele vai prolongar o momento da digestão. Então vai fazer com que a liberação de glicose para o organismo seja mais lenta. Então auxilia sim no controle glicêmico. Então, o contrário é verdadeiro. Os grandes parceiros seriam os alimentos ricos em fibras e não carboidratos finos. Sim, sim. A gente, hoje em dia, se fala muito de carga glicêmica, né? De fazer uma combinação de alimento de forma o organismo não receber uma carga de glicose, uma carga energética de uma vez só, né? Fracionar as refeições de 3 em 3, 4 em 4 horas no máximo, para que o organismo entenda esse alimento em contato, né? Após digerido, e sua absorção seja mais lenta, seja mais de forma que evite picos de açúcar no sangue. Obrigada. Falando da criança, doutor Delmy, nos seus dados, 1 em 7 recém-nascidos nascem, né, com diabetes gestacional. O que é isso? É normal? E por que isso acontece? Eu, inclusive, ia colocar esse ponto ainda falando sobre a questão da dieta, né? Durante a gestação, a mulher tem uma preocupação muito grande com a alimentação e acha que tem que comer muito para poder gerar uma criança, né, com um peso adequado, uma criança saudável. Só que acaba ganhando muito peso e desenvolve o que a gente chama de diabetes gestacional. Durante a gestação, tem que ter um controle do peso. Claro, não tem que ter uma dieta completamente restritiva, mas é um exemplo de que a dieta vai evitar complicações maiores. E aí acaba tendo um feto, né, que vai nascer, uma criança daquela gestação, que pode ter complicações maiores já no período ali neonatal. Ou seja, a gente tem uma classificação que a criança nasce ou muito pequena, né, ou o que a gente chama de GIG, grande para a idade gestacional. A mãe fica satisfeita que a criança é grande, né? Parece uma criança de 2 meses, já um recém-nascido. Só que mal sabe ela que vai ter um monte de complicação metabólica no futuro. E isso vai trazer, assim, complicações que às vezes irreversíveis para aquele bebê. Tá? Sem contar que tem que ficar um período maior internado naquele primeiro momento na maternidade para fazer controle glicêmico, porque corre o risco de fazer hipoglicemia no período ali, né, nos primeiros dias de vida. Então, assim, o pré-natal é fundamental na profilaxia de doenças crônicas, né, que vão repercutir lá na frente. Outro ponto importante ainda, falando da questão da dieta, né, a gente tem um termo novo agora, que muitos devem já ter ouvido falar, na questão do pré-diabetes, né? Então, alguns valores ali de glicemia de jejum que pode estar alterado, não chega a ter o diagnóstico de diabetes estabelecido, mas que eu consigo reverter, não deixar evoluir para um diabetes, bastando acompanhar de forma adequada a dieta, uma dieta saudável. Na realidade, não precisa nem ser uma dieta restritiva. Muito comum também, depois do que faz o diagnóstico, restringir tudo, achar que não pode comer isso, e aquela mentalidade de que é só o açúcar que não pode. Lembrar que o carboidrato, que já foi falado, tanto o simples quanto o complexo, vai se transformar em açúcar e vai desregular toda a taxa de glicose no sangue. A criança, principalmente, quando dá o diagnóstico, fica muito restrita de alimentos, acaba perdendo peso, não ganha crescimento adequado, então ela tem que se alimentar, mas de forma saudável, para evitar o descontrole do diabetes. O carboidrato ele foi tido como um grande vilão. Antigamente tinham todas as restrições mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma etapa no tratamento do diabetes que seria a contagem de carboidrato, que dá uma flexibilidade maior para aquela pessoa que tenha a doença de comer alguns tipos de alimento que antigamente eram completamente condenados e que, claro, nada em excesso, mas que vai permitir uma qualidade de vida melhor, com certeza. A criança, Lidiane, tem mais dificuldade de manter uma dieta alimentar? E o apelo desses alimentos muito ricos em sódio,
esses alimentos industrializados, eles são realmente um perigo e um teste de cuidado dos pais? Bom, Mônica, eu acredito que o fundamental no tratamento da criança é que os pais tenham a conscientização deste diagnóstico e na vida dos filhos. Porque a criança, não só a criança com diabetes, mas as crianças como um todo, ela vai herdar os hábitos alimentares dos pais, né, que é o maior convívio familiar. Então, a criança ela alimenta-se bem muito pelo exemplo, pelo que é cultural, né, nas famílias. Então, eu acredito, sim, que os pais são fundamentais. É claro que as crianças estão no convívio escolar, né? Então, assim, e tem contato com outras crianças, e tem muito ainda cultural ainda de que criança come doce, come balas e refrigerantes, e todo esse descontrole na alimentação. Então, na verdade, é focar em uma alimentação saudável, onde a criança também não se sinta excluída. Como o doutor Delmir mesmo falou, quando o diabetes diagnosticado ainda na fase infantil, o paciente com esse método de contagem de carboidratos, ele consegue ter uma alimentação mais flexível e ter uma qualidade de vida e uma socialização melhor, né? Exercício físico, os dois combinam que é um grande aliado contra a doença. Com certeza. Eu estava vendo estudos, né, recentes que mostram que o sedentarismo está matando mais que o tabagismo no mundo, né? O ser humano está ficando sedentário. E isso não é bom. Nós não nascemos para ficar parados, né? O ser humano tem que se movimentar, o ser humano tem que fazer atividade física para ajudar o metabolismo. Senão não vai conseguir absorver os alimentos de forma adequada, os hormônios não vão conseguir agir de forma adequada, né? É importante para a questão de combate a doenças psiquiátricas, da questão da depressão, porque, querendo ou não, eu acabo liberando ali neurotransmissores, né? E acaba tendo uma disposição melhor para aquele indivíduo, em todos os sentidos. Então, assim, levantar da cadeira e praticar atividade física, que a tendência é só piorar se isso não se reverter. O número que se gasta, o valor, o montante que se gasta com a doença no mundo é de se fazer um alerta realmente mundial. Com certeza. Naqueles dados que eu te passei, né, nós temos que 12% dos gastos com saúde pública no mundo são destinados a diabetes e suas possíveis complicações. Isso hoje estaria em torno de 673 bilhões de dólares envolvidos na doença. E as previsões que nós temos, né, hoje em dia nós temos uma média aí de previsto para 2040 dobrar o número de diabéticos que existem hoje. Então, para você ter uma ideia, de 11 pacientes, né, que procuram assistência médica, um vai ter diabetes associado, né, com possíveis complicações ou não. Então, é uma taxa muito grande. E se isso dobrar daqui nos próximos 20 anos, a gente vai ter aí um colapso na questão de saúde pública, até mesmo na questão da assistência de saúde, e as complicações todas que o diabetes traz são complicações grosseiras e que, assim, comprometem muito a qualidade de vida do indivíduo e restringe muito, que seria cegueira, o rim para de funcionar, tem que fazer hemodiálise semanalmente ou 3 vezes por semana para poder filtrar o sangue, que o rim não estava mais funcionando, fora as amputações, né? Amputar membros porque não sente, perde a sensibilidade nos pés. Então, sim, é uma doença muito grosseira, uma doença muito trágica, né? E que depende
do que a gente come, depende da nossa atividade física. Então, o ser humano, ele pode, assim, no seu individualismo, né, ele tem a responsabilidade, sim, de combater a doença também. Ele recebe orientação para isso. Então, uma vez diabético, não vai ser sempre diabético. Pode mudar o quadro. Na questão do pré-diabetes, eu consigo reverter. Quando eu tenho diabetes já instalado, na maioria das vezes já tem algumas complicações. Aí, assim, em alguns casos eu consigo sim reverter. Tá? Consegue ter uma qualidade de vida excelente, viver muitos anos e não ter as complicações previstas. Mas depende, como eu estava falando, de cada pessoa. Né? Nós temos as políticas de saúde pública, questão de vacina, questão de abordagem, né, de doenças parasitárias, entre elas agora a gente tem aí as endemias que nós estamos tendo de doenças tipo Zika, dengue, isso tudo o governo vai lá e tenta combater. Só que nessas doenças crônicas, né, preveníveis, que seria a questão do diabetes, é responsabilidade do indivíduo. Então, vem a responsabilidade individual de cada um, sabe-se, eu acho, porque, sim, poucas pessoas não têm essa orientação de que a glicose acima de 100 está anormal. Muita gente sabe isso, essa orientação vem desde a infância, as escolas trabalham isso. Então, assim, é orientado. Agora, o porquê que não se faz é consciência de cada um e, com certeza, uma questão de exemplo. A família dá todo o exemplo. Onde aquele indivíduo está inserido, ele vai acabar desenvolvendo as práticas que, né, foram adquiridas ali. Então, se tem uma dieta irregular, se tem uma prática de sedentarismo, isso tem que ser mudado, tem que ser combatido. Quem quiser fazer alguma pergunta, nossa equipe está a postos. O tema é diabetes, riscos, dúvidas. Às vezes você tem alguém na sua família e queria saber mais um pouco. Como é que é? É só tirar o açúcar e o bolinho diet? Aliás, os diets e lights, Lidiana. Bom, os alimentos, né, para o diabético são os alimentos diets, que vão ter a isenção da sacarose. E xarope de milho, glicose, né? É bem importante o paciente diabético estar analisando os rótulos. Agora, os alimentos light, eles não são para o público do diabético, porque eles têm uma redução parcial de algum componente daquele alimento. Então, tem light em gorduras, né? Pode ter o light em gorduras, né? Igual tem o sal light, ele retira um pouco do sódio, né? E coloca o cloreto de potássio. Então, o light não é para o paciente diabético, né? O diet, sim, ele vai ter essa retirada, né, da sacarose. Agora, o paciente diabético, ele tem que ter, sim, essa alimentação controlada e restrita em sacarose, mas ele tem que lembrar que os alimentos, né, a gente fala muito do pão, do macarrão, do arroz, os bolos, né, mas, por exemplo, ele tem que consumir frutas, mas ele também não pode consumir 6 unidades de frutas, 6 porções de frutas ao dia. Então, por isso que a gente fala muito do controle da dieta, né? O ideal é ele ter um plano alimentar individualizado, porque, por exemplo, a gente vai conseguir fazer para cada paciente, de acordo com o peso, com a altura dele, né, e com o metabolismo dele, a quantidade de carboidratos por dia, de proteína, de gorduras, né, para que esse paciente mantenha um peso ideal. Tá? O ideal é mesmo associar essa alimentação saudável com a atividade física para ele ter o peso ideal, evitar a perda e o ganho de peso, a oscilação de peso. Ou seja, um nutricionista junto com o tratamento com o médico especialista. Isso mesmo, é um tratamento multidisciplinar. Se o diabetes é uma questão tão preocupante, doutor Delmi, e aí a preocupação vai para idosos, para adultos, para crianças, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Eu queria que o senhor desse um alerta para as câmeras e para as pessoas, que o senhor falasse nesse dia de hoje sobre o assunto, o quanto lhe preocupa e o que nós todos devemos fazer. Bom, nós temos aí, né, o Dia Mundial da Saúde, comemorado pela Organização Mundial de Saúde, e que aborda um tema preocupante que seria o diabetes. Então, a conscientização parte, com certeza, né, individual,
de cada um, a partir do momento que o governo está esclarecendo dúvidas, que o Ministério da Saúde fornece dados. Nós temos hoje em dia acesso à internet. Antigamente a comunicação era bem mais difícil, os dados eram mais difíceis de serem encontrados. Hoje em dia a gente tem aí vários sites. Existe a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, existe a Sociedade Brasileira de Diabetes, todas têm sites, têm orientações que vão esclarecer diversas dúvidas com relação a essa doença. Então, a partir do momento do esclarecimento, da educação em diabetes, eu vou saber o que tem que ser feito. Então, ou seja, a questão de sintomas, né? Pensou em alguma alteração no metabolismo, pensou em alguma alteração que possa estar acarretando aumento ali da glicose, procurar sim assistência, né, de uma equipe multidisciplinar, do nutricionista, do médico, para poder dar ou não o diagnóstico. Como eu falei, em alguns casos eu posso ter o pré-diabetes que pode ser revertido, né, não deixar a patologia se instalar, sem contar que é uma patologia que traz enormes complicações, muitos gastos, né, para a assistência de saúde. Então, a conscientização, né, de cada indivíduo é fundamental, né? Ou seja, uma dieta saudável. A gente fala a palavra dieta, na maioria das vezes as pessoas pensam em coisa restritiva. Não, eu tenho que comer bem, né? E isso tem que ser uma rotina, um hábito, tá? Ou seja, uma dieta rica em frutas, rica em verduras, em carboidratos complexos, que seria fonte de fibras, beber água, sucos e evitar, com certeza, o excesso de açúcar é importante. E combater, sem sombra de dúvidas, a questão do sedentarismo que está fazendo com que a população mundial se torne cada vez mais doente e isso traga complicações futuras irreversíveis. Muito obrigada, doutor Delmi. Lidiane, suas palavras finais. Bom, eu venho reforçar, né, essas orientações que o doutor Delmi está orientando a vocês, e que essa alimentação saudável tem que ser a alimentação mais natural possível. As pessoas vêm substituindo as refeições, arroz, feijão, as frutas, verduras, a carne, por alimentos embutidos, por alimentos processados, por lanches. Isso acarreta em aumento de ingestão calórica e contribui para o aumento de peso, logo contribui também para a incidência de diabetes. Então, realmente é exercitar, né, procurar fazer caminhadas, atividades físicas e ter realmente uma alimentação balanceada, equilibrada, variada, né, ter os pratos coloridos. E é isso. Gente, antes de pedir os aplausos, eu quero avisar que aqui estão unidades, ilhas de saúde, com medição, com teste de glicemia, com aparelhos para pressão arterial, várias informações, vários testes e várias dúvidas que podem ser sanadas. De 2 em 2 meses, nós fazemos esse talk show aqui, sempre com assuntos de interesse do público que circula pelo Anchieta e que se interessa por saúde. Então, queria nossos aplausos aos dois, doutor Delmi e doutora Lidiane. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelos alertas. Valeu.